palavras de conforto na Bíblia que trazem paz, mostrando que enquanto a vida segue, há esperança. Um cristão deve viver uma vida de fé, obediência e amor, tanto para com Deus principalmente, quanto para com o próximo. Buscar a vontade de Deus, guardar a sua palavra e andar com Deus em todos os momentos. A vida que agrada a Deus é uma vida de santidade, que se manifesta em ações, palavras e atitudes. Como podemos agradar a Deus? Ter fé em Deus. A fé é a certeza de que Deus existe e a convicção de que Ele ajuda aos que o buscam. Ela é um dom de Deus, mas somente é alimentada pelo ouvir ou ler com inicial oração reverente a palavra, pois a fé vem ou cresce pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos, capítulo 10, verso 17. Ela é a certeza do que esperamos e a posse antecipada do que não vemos. Obediência a Deus é fundamental para agradá-lo. Amor a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amor ao próximo como a nós mesmos. Nestes dois mandamentos, resumiu Jesus toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Verso 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também encontramos registrado em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nem sempre nos sentimos capazes disto, mas não devemos desanimar. Devemos clamar a Deus, persistirmos em nosso clamor, rasgando não apenas as vestes, como costume judaico, mas rasgando o próprio coração, num simbolismo de intensidade com a qual devemos pedir ajuda a Deus no seu tempo, certamente que nos ouvirá. Podemos dizer, como o pai do menino, que não pôde ser liberto do demônio que o possuía pelos 9 discípulos de Jesus, porque eles contaram consigo mesmos. Esqueceram que nada é possível sem o reconhecimento da dependência completa de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, e esqueceram o jejum e a oração, não procedendo na dependência completa de Deus. Esses discípulos foram repreendidos por Jesus, conforme podemos ver na passagem bíblica, Mateus capítulo 17, versos 15 a 17. Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Versículo 16. E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo.
Verso 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 41, encontramos a mesma repreensão de Jesus. O arrependimento é também muito importante e não raro temos dificuldade quanto a isto, da mesma forma que conceder o perdão. Mas Deus, no seu tempo Kairos, responderá à sinceridade e persistência do nosso clamor, reconhecendo nós a nossa fragilidade, a nossa fraqueza enquanto na carne. Buscar a santificação é evitar o pecado habitual, pois enquanto na carne que luta contra o Espírito, todos pecaremos todos os dias. Quem diz que não peca, chama a Deus mentiroso. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Finalmente, como buscar a comunhão com Deus? Orando, lendo a palavra, prestando culto a Deus e interagindo com comunidades de irmãos na fé. Boas obras, ou seja, fazer bem ao próximo, é praticar a justiça e a misericórdia, andando em humildade com Deus, reconhecendo a sua grandeza e a nossa absoluta dependência dele. Nossas palavras devem ser edificantes, tendo cuidado de evitar palavras fúteis, ofensivas, pelo contrário, falar de modo a transmitir graça, pois não devemos esquecer que de cada uma das nossas palavras daremos conta no último dia, conforme Mateus, capítulo 12, versículos 36 a 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no último dia. Versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Atrativos vazios, sentimentos com valores invertidos, avalanche de ameaças de todos os tipos, fome, miséria, doenças que surgem ou se repetem em surtos cada vez mais carregados de expectativas negativas, do que a mídia tenta desviar nossa atenção para os fatos ao redor do mundo, nos oferecendo amenidades, nos sobrecarregando de desejos e tensões maléficos e, por outro lado, nos ofertando pão e circo. É fato que se aproxima, para quem tem olhos para ver, a progressão de um sistema que é o que jamais tenhamos visto em sua essência anteriormente, quanto à intensidade das adversidades que mostram suas carrancas logo adiante. Isto está exposto para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Temos a sensação que somos como um peixinho no aquário, como um ratinho em uma gaiola, onde somos controlados como em um laboratório. Mas há um que é o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, Supremo Criador de todas as coisas, e quem tem o absoluto controle sobre toda a história, sendo impossível surpreendê-lo, porque nada escapa ao seu olhar. Para muitos, dos quais que ultrapassam os 70 anos de idade, o horizonte se encontra como nublado por um turbilhão de impossibilidades.
fazendo-os esperar nenhuma outra coisa, a não ser daqui partir, mesmo quando não tem ideia do que o espera. A qualquer momento podemos passar por uma situação que muitos podem aparentar a elas serem indiferentes. Pode realmente, dependendo da maneira de encará-las, constituir aniquiladora realidade, como se cessasse por completo a essência da própria essência, que não pode morrer. Essa essência ou está de um lado, o da luz, ou do outro, o das trevas, não havendo posição intermediária, o aniquilacionismo, que seria a completa destruição até da consciência. Estamos em um contexto onde, como em todo o tempo, precisamos trabalhar, fazer frente às nossas responsabilidades, cumprir nossos compromissos, mas sem perder de vista o que vemos a todo momento, que, independente da idade, do sexo, da religião, das posses ou da escassez, na curtição dos falsos prazeres desse mundo sombrio, cada vez mais, onde esses falsos prazeres mais entorpecem a percepção das pessoas que o mundo está numa irreversível transformação, onde uma nova realidade sem fim surgirá. O fim da nossa passagem por aqui será nu se não nos vestir alguém, e a qualquer momento, individualmente, qualquer um, seja bebê, criança, adulto, jovem e aparentemente cheio de vida, ou na idade madura, experimentaremos súbita partida, a qual poderá não ser súbita, como um paciente vitimado por doença crônica e irreversível, mas a todos alcançará e daqui nenhum de nós levará um grão de poeira sequer. Diante de tal situação, devemos refletir, enquanto ainda temos fôlego de vida, buscar intimidade do próprio ser com aquele que é superior a todas as coisas, quem, a despeito de o vermos ou não, entendermos ou não, gostarmos ou não, jamais perdeu o completo controle da história. Cada hora, cada momento de cada um de nós é um capítulo do registro da nossa jornada, da qual, seja individual ou coletivamente, teremos que prestar contas de como nos comportamos nessa travessia no Supremo Tribunal dos Supremos Tribunais. Nos casos de ouvidos surdos e olhos cegos durante este percurso, quando ainda o que nos julgará poderia ser nosso advogado, como ainda com fôlego na carne, poderíamos a ele recorrer. Porém agora, nesse momento, um inescapável juiz, pela dureza dos corações do homem, rebelde e impenitente, nos julgará. Nada podemos fazer para escapar do que temos à frente. A autoridade das autoridades a tudo observa, e a ela nada há em oculto. Entretanto, há esperança em meio a tudo isso. Não que possamos acrescentar um grão de poeira à iniciativa dessa autoridade em nos favorecer por nossos esforços ou práticas a nos resgatar do caos. Após cruzar a última fronteira, segue-se imediato julgamento. Antes, podemos agir de forma agradável a Deus, porque nossa essência pecaminosa, pela graça dele, não conseguiu nos arrastar à completa ruína. Assim, passemos a receber o bálsamo
para as nossas dores e inquietações, para as nossas cruciantes angústias e dúvidas nas palavras de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Versículo 2. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 3. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículo 28. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes todo o vosso coração. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmos 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmos 79, versículo 9. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Marcos, capítulo 3, versículo 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Salmos 25, versículo 18. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. João, capítulo 6, versículo 40.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Marcos capítulo 8, versículo 34b. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Malaquias capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Versículo 14. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Versículo 16. Então aqueles que temerem ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Medite. Esses versículos trazem alento, esperança, edificação, mas também apresentam as condições para que se usufrua da graça que eles transmitem. De que lado você está? Lembre-se, não há local ou alternativa intermediária. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus,
toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.